Fala minha família, tudo bom, beleza? Eu sou o professor Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa. Estou aqui com o primeiro vídeo da série CESP8, ou CESP8 para quem preferir. Para quem for amante da língua portuguesa, assim como eu, serão 8 vídeos, 8 dicas fundamentais para qualquer prova do CESP, os assuntos que mais são cobrados, né? Os assuntos mais relevantes. Vão chegar as dicas no seu e-mail. Eu estou aqui no site fabriciodutra.com gravando essa série imperdível para você ficar por dentro de tudo que o CESP cobra, para no dia da prova ninguém ter surpresa, combinado? Primeiro vídeo, primeiro assunto, tá na tela, corta para lá que eu vou começar agora. Olha que beleza, classes gramaticais. É preciso entender uma coisa muito importante, meu amigo. Classe gramatical é um assunto introdutório para qualquer curso de língua portuguesa. Eu costumo dizer para meus alunos que não importa a banca, não importa o nível, não importa o órgão, a primeira aula, se for classe gramatical, seu curso vai ser muito bom, seu curso vai ser muito proveitoso. Por quê? Quando o cara entende o funcionamento das classes gramaticais em prova, ele consegue pegar a sintaxe sem dificuldade. E o mais bacana é que você não tem que aprender classe gramatical como ensina a gramática escolar. Você tem que aprender classe gramatical como cair no concurso público. Eu estou aqui para falar sobre o CESP. Então eu vou mostrar para vocês como o assunto classe gramatical ele é cobrado pelo CESP, que é o grande objetivo do nosso curso completo de aprofundamento na banca CESP, mostrar os conteúdos e, claro, como eles são cobrados. O CESP8 é uma preparação para o aprofundamento na banca CESP. Vamos para a tela que eu te mostro como cai o assunto. Aqui nós temos classes gramaticais. Primeira coisa que a banca pode cobrar de você é o reconhecimento das classes gramaticais. Ou seja, a banca afirma que uma palavra pertence a uma classe gramatical e você precisa julgar. Vamos supor que a banca cobre a palavra forte. Qual é a classe gramatical da palavra forte com a referência na linha 14? Beleza, né? Aí a banca fala, a palavra forte na linha 14 foi empregada em função de adjetivo. É assim que a banca CESP cobra. Ele pega a palavra forte e fala que a palavra forte dentro do contexto é um adjetivo. Ou então, vamos dar outro exemplo aqui, vai para a tela, por favor. Ele pega o muito, né, o muito na linha 23 e afirma que o muito é um advérbio. Vou dar essas duas palavras como exemplo aqui para você entender. Se a banca pega a palavra forte na linha 14 e a palavra muito na linha 23 e afirma para você que a primeira é um adjetivo e a segunda é um advérbio, eu imploro para você, cuidado. Mas professor, forte é adjetivo, forte é uma qualidade, forte é um atributo, forte é uma aparência, forte qualifica, professor, então forte é adjetivo. O muito, por sua vez, mestre, é um advérbio de intensidade, então essa questão é fácil. Não é bem assim, não. O CESP não cobra reconhecimento de classe gramatical de vocábulos soltos, cara. O CESP cobra reconhecimento de classe gramatical do vocábulo inserido no texto. Então, é na linha 14, é na linha 23 que essas palavras precisam ter um comportamento de um adjetivo ou de um advérbio. Então não é possível você marcar certo ou errado para esse item sem que você volte para o texto. Não dá para reconhecer a classe gramatical da palavra muito sem ver o contexto. Porque o muito, tradicionalmente, até pode ser advérbio, geralmente é advérbio. Na maioria das vezes é advérbio. Mas quem garante que na linha 24, na linha 23 ele vai ser advérbio? Vamos para a tela que eu te mostro. Olha essa frase aqui, ó. Ele come muito doce. Outro exemplo, ele tem muito caráter. Se liga na palavra muito nas duas ocorrências. O muito que a banca já afirmou no enunciado que é um advérbio. O muito que a banca já disse que é advérbio, que é uma classe gramatical invariável, inclusive, que no caso do muito denotaria intensidade. Será? Olha a frase, por favor. Ele come muito doce. O verbo come, o sujeito é ele e o complemento é muito doce. Vamos começar a falar sobre a palavra doce já, né? Porque doce, geralmente, é um adjetivo.
Normalmente, doce é um atributo de alguém. Essa comida é doce, essa bebida é doce. Só que nesse contexto, doce não está empregado como adjetivo, não. Nesse contexto, doce não está qualificando ninguém. Nesse contexto, doce é o núcleo. Doce é aquilo que ele come. Quem come, come algo. E olha o que é o algo. Doce. Então, doce, ó, barrinha de doce, o chocolate, doce de abóbora, enfim, em forma de coração. Enfim, esse doce aqui é um núcleo substantivo. Se esse doce é um núcleo substantivo, aquele muito lá, galera, eu te prometo, não é advérbio. Por quê? A relação do advérbio não é com o substantivo. Quem se relaciona com o substantivo tem no português a chamada função adjetiva. E olha como a língua portuguesa é, olha para a tela. As palavras que têm função adjetiva são essas, ó: artigo, pronome, numeral e o próprio adjetivo. São essas palavras que têm função adjetiva, ou seja, são essas palavras que se relacionam com o núcleo substantivo. Se o muito tem função adjetiva, o muito é uma dessas classes. Vou perguntar a você que está em casa, no e-mail, assistindo a nossa dica. O muito é um artigo? O muito é um numeral? Muito é número? 1, 2, 3, muito, 5. Não tem. O muito é um adjetivo de alguém, é uma qualidade, um atributo. Você é muito, hein? Você é um cara muito. Cara, muito é um pronome. É uma quantidade indefinida de doce. Igual quando você fala que ele tem muito caráter. Fica na tela. O muito dessa frase, ó, ele se refere a caráter. Ele indefine a quantidade de caráter. É muito. E caráter não é adjetivo, repara. Caráter é o substantivo da frase. O caráter, né? Então nós temos ali o muito nessas duas frases não sendo advérbio. Ó, o muito não é artigo, o muito não é numeral, o muito não é adjetivo, o muito é um pronome. Que olha que beleza, ele é um pronome e é variável. Imagina se você trocasse a palavra doce pela palavra pizza. Como é que ficaria? Ele come muita pizza. Olha o feminino. Troca caráter por personalidade. Ele tem muita personalidade. Se essas palavras tiveram a possibilidade de sair do masculino e ir pro feminino, não são advérbios. Tá ligado? Ele tem muito dinheiro, ó, muito ligado a dinheiro. Dinheiro não é qualidade. Dinheiro é um substantivo, né? Então, muito nessa frase não é advérbio. O item teria falso. Mesma coisa a palavra forte. Forte, normalmente é um adjetivo, uma qualidade, um atributo. Mas olha a frase que eu vou colocar. O candidato sempre estudou forte. O candidato sempre estudou forte. Ele é o cara, meu irmão. E o forte nessa frase aí é adjetivo? Forte está qualificando o candidato? Forte é um atributo dele? Claro que não. Forte nessa frase, família, é o modo como o cara estuda, é como ele estuda. Então, forte está mexendo com um verbo, pô. Se o forte está mexendo com um verbo, ele não é adjetivo, ele é advérbio. E aí, quem vai dizer que o forte é advérbio se ele estiver solto, né? Se ele estiver solto, não dá, cara. Se ele estiver solto, ele tem cara de adjetivo, ele parece ser um adjetivo. Você vai sentir vontade de falar adjetivo, mas não é. Então, forte nessa frase aqui é um advérbio. O item estaria errado nas dois itens errados. Então, na hora de reconhecer a classe gramatical, por favor, não decora, vai ver o contexto. Se a palavra é um núcleo, substantivo. Se a palavra se liga ao núcleo, determina o núcleo, função adjetiva. E lembrando, função adjetiva, artigo, pronome, numeral e o próprio adjetivo, é claro. Volta para a tela que eu preciso te mostrar mais coisa. Isso cai então, né? A banca quer que você reconheça a classe gramatical de um vocábulo. Também é cobrado bastante um assunto que é a troca de posição entre o núcleo e o seu determinante. O CESP cobra isso. Você tem aqui, ó, certas pessoas, né? O que o CESP fala? O CESP fala que a palavra certas, se fosse posicionada após a palavra pessoas, ele manteria o sentido e manteria a classe gramatical. Repara, certas pessoas quer dizer algumas pessoas, nitidamente um pronome indefinido, indefinindo que pessoas são essas. Agora, pessoas certas são pessoas corretas. Pessoas certas conseguem o que querem. Então, olha que beleza. Muda a classe gramatical, porque para a pessoa correta agora ele passa a ser adjetivo, né? E muda o sentido, é claro. Então, tem que tomar cuidado com o que o enunciado quer. Quer correção? Quer sentido? Quer classe gramatical? Porque só, pensa comigo. Se ele muda de posição, a correção gramatical não fica abalada. Mas o sentido, sim. A classe gramatical também, né? Olha o exemplo do quadro. Quando você fala que ele é um
preso político, né? Ó, preso político. Preso político é um preso por motivo político, né? Você teria aqui o substantivo sendo a palavra preso e o político sendo um adjetivo, afinal, é o tipo de preso com o qual você está lidando. Existem presos perigosos, presos primários, presos políticos. Se você muda a posição desses vocábulos, repara, político, preso, muda o sentido, claro, e muda também a classe gramatical. Porque agora preso está qualificando o político. Ele é um político preso. Então, mudou o sentido, mudou a classe, só que isso nem sempre acontece. Se você fala que ele é um garçom dedicado, um dedicado garçom, não tem diferença, pô. Então essa mudança de classe, mudança de sentido, mudança enfim, afetar a correção gramatical, vai depender do contexto. Bastante cerveja, muita cerveja. Cerveja bastante, cerveja suficiente. Viu a diferença de sentido? Viu a diferença de classe gramatical? Então tem que ver o contexto, beleza? Isso acontece na prova do CESP. Mais uma. Temos aqui, ó, artigo. Toma cuidado com o artigo, porque a gente aprendeu o artigo decorando, né? Quais são os artigos, né? O a, os as. Esses são os artigos definidos. Uma, né? A gente aprendeu assim, né? Não estou dizendo que cai assim, não. Uma, uns, umas. Esses são os artigos indefinidos. Assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu o que é um artigo. A gente aprendeu quais são os artigos. Isso é um problema seríssimo, cara. Por quê? Olha a frase. A vida é bela, mas há os que digam que não. Tá vendo esse os aqui? Se a banca falar que esse cara é artigo, pelo amor de Deus, bota errado. Porque ela fala isso, ela cobra isso. Para esse os aí ser artigo, ele precisaria estar em comportamento de artigo, ou seja, determinando um núcleo. Se você falasse assim, ó, a vida é bela, mas há os indivíduos que digam que não. Esse os estaria determinando indivíduos, ou seja, transformando indivíduos em substantivo, determinando núcleo, enfim. Esse cara é artigo, o comportamento dele é de artigo. Agora, na frase de cima, os que, ele não está determinando nenhum núcleo masculino, plural, na sequência. Esse os aqui, cara, ele equivale a aqueles. A vida é bela, mas há aqueles que digam que não. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um pronome demonstrativo do português e não um artigo. Isso cai. Isso cai. Beleza? Então, cuidado com decorar o artigo. Outra, substantivo e adjetivo. Como eu falei, tudo depende do contexto. Caiu na prova do CESP uma vez ele falando que a palavra nebulosas era um adjetivo. Aí você, nebulosa, sim, nebulosa, obscura, uma qualidade, nebulosa. Só que o contexto era as nebulosas no espaço. As nebulosas no espaço. Esse as aqui, ó, determinando nebulosas, núcleo, nebulosas, o as, artigo, e nebulosas seria, nesse caso, um substantivo e não um adjetivo, como disse a banca. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado, tá certo? Tudo que classe gramatical envolve, tudo que envolve classe gramatical na prova do CESP vai envolver o contexto, vai envolver você voltar ao texto para ter condição de julgar certo ou errado, beleza? Primeira dica apenas do CESP 8, amanhã no seu e-mail mais dicas. Segundo episódio da nossa série. Valeu, galera!